Fala galera, Mr. Salada aqui. Eu vim falar de um tema que eu já discuti antes no nosso Discord. Inclusive você pode ir pra lá se você quiser saber mais. Já conversei no particular, mas surgiu mais uma vez no comentário do último vídeo do Luiz, do Baal, sobre a ferramenta do Ogro Quântico. Lá no comentário, o Marcelo Carneiro comentou sobre quando o mestre faz monstros com vida quântica, né? Ou seja, quando independentemente da quantidade de dano que o grupo der, o monstro só morre quando o mestre quiser. E eu pensei que era uma boa hora de entrar nesse vespeiro. Ah, antes de qualquer coisa, como sempre, você curte nosso conteúdo, dá aquela curtida marota, compartilha, divulga para as pessoas que você conhece e principalmente se inscreve no canal. Enfim, tudo isso ajuda muito a gente a alcançar mais pessoas. E é um estímulo enorme pra gente, porque na prática a gente não ganha dinheiro nenhum fazendo esse conteúdo aqui. Quando a gente deu ao canal o nome de Regra de Ouro, a gente estava fazendo uma menção àquela famosa regra de ouro do RPG, de que o mestre, o narrador, tem sempre a palavra final, tem sempre a razão. Mas a gente deixa claro isso com frequência, que quando a gente está falando de regra de ouro, a verdadeira regra de ouro do RPG é que todo mundo que está jogando precisa se divertir. E isso não mudou, nem vai mudar, porque nós estamos falando de um jogo, certo? E o objetivo é esse, é se divertir. A questão é como deve se dar essa diversão. E é isso que eu quero falar sobre essa questão das mudanças nos monstros. O Vermelho fez um vídeo excelente sobre arquétipos de jogadores, que eu recomendo muito. E que lembra sobre os jogadores, né, o tipo de jogador, um dos tipos de jogador que a gente encontra na mesa, é o jogador que tem como objetivo derrotar os monstros. É isso que ele quer fazer. E aqui eu acho que entra um ponto que eu quero enfatizar. A maioria dos jogadores que quer derrotar os monstros numa luta justa. Não é no sentido de que ele não pode meter o dedo no olho do monstro, que ele não pode jogar areia na cara do monstro, não é isso. É que eles vão fazer isso. É que no sentido de uma luta dentro das regras do sistema. Ou seja, o jogador quer derrotar os monstros sem que pareça a ele que o mestre está recorrendo a fugir das regras para isso. E esse é o meu ponto principal. Quando você planeja um encontro, você leva em conta uma série de fatores. Eu expliquei o meu método de criação de encontros aqui em um vídeo. Eu juro que é a última menção que eu faço a vídeos anteriores aqui. Tem muito conteúdo legal, mas eu não vou ficar mencionando. E quando você faz isso, você leva em conta vários tópicos. Mas eu vou focar em dois dos que eu falei lá naquele vídeo, que são a dificuldade e os diferenciais. Quando você pensa em um combate, você planeja para ser mais fácil ou mais difícil a partir das forças intrínsecas, das forças naturais dos monstros e das circunstâncias. Se vai ter uma emboscada, se vai ter um terreno, se esses monstros estão divididos em ondas. E aí pode acontecer de, na hora do vamos ver, o encontro não sair como você pensava. Não é que pode acontecer, vai acontecer. Eu estou te garantindo que isso vai acontecer em algum momento da sua vida, inclusive na maioria das vezes. E aí que entra a questão sobre o que você faz nessas horas. Por quê? Muitos dos mestres se sentem tentados a dar uma trapaceada. O Vermelho também já falou, eu prometi que ia ser o último mencionando, o Vermelho já falou sobre roubar em dado como mestre. Se do nada os personagens estão triturando o monstro que você pensou que seria um encontro difícil, tem mestre que vai falar, pô, repentinamente esse monstro vai ganhar 100 pontos de vida a mais. Pá. E tem gente boa no universo do RPG que tá aqui no YouTube, que tá aí na Twitch, enfim, que não vê problema nisso, tá? Que entende que, pô, o vilão final do arco tá morrendo mais rápido do que deveria. Tudo bem você dar uma roubadinha a favor dele para permitir que a luta não seja uma coisa anticlimática, porque isso estragaria a diversão. Ninguém quer chegar na luta final, depois de uma longa campanha, enfrentar o monstro e tipo, pá, 3 rodadas a gente matou ele, acabou. Ninguém quer fazer isso. E eu concordo que ninguém quer fazer isso. Onde é que pega pra mim? Eu não acho que você roubar pra luta se estender, ou seja, você roubar a favor do monstro pra tornar ela mais divertida, vá torná-la mais divertida, por uma série de fatores. O primeiro fator, eu acho que é a questão do mérito. Se você planejou tudo certinho, o encontro tá balanceado, os personagens estão fazendo as coisas, e eles estão resolvendo com mais facilidade do que o previsto, isso é mérito deles. Isso é uma qualidade dos seus jogadores. Eles estão aproveitando adequadamente os personagens. Eles encontraram um caminho dentro das habilidades, dentro das regras, usando as circunstâncias para vencer aquele combate com mais facilidade. Parabéns para eles, sabe? Eles merecem essa vitória desse jeito.
Se você, diante dessa circunstância, decide simplesmente alterar os atributos dos monstros para enfrentar isso, o que você está fazendo, na minha opinião, o que você está fazendo é basicamente o oposto de parabenizar eles. Você está punindo a inventividade deles, entende? É como se você descobre no trabalho a forma, sei lá, você trabalha com alguma coisa e aí você descobre como fazer em meia hora uma coisa que normalmente levaria 3 horas. E aí você mostra isso pro seu chefe. E ao invés dele te parabenizar por isso, te premiar por isso, ele fala, que bom, então agora toma mais trabalho para você fazer nas 2h30 que te restam, já que você tá com tempo sobrando. E não vai te dar nenhuma outra recompensa por conta disso. É um pouco isso. Pro seu chefe, talvez até pode fazer sentido que você não fique parado, mas você certamente vai se sentir injustiçado ou punido por ter sido bom, por ter tido uma ideia, por ter sido inventivo. E você, como mestre, não quer punir os seus jogadores por serem bons. Eu acho que esse é o primeiro problema. O segundo problema é a quebra de confiança. Quando você faz isso, se você começa a alterar as regras, né, alterar os atributos de um monstro, os pontos de vida, a força, etc., no meio de uma luta, um jogador mais experiente vai perceber que você está fazendo isso. Um jogador mais experiente consegue perceber que o mestre está trapaceando nos dados, nos atributos. E eu não tô falando de metagame, eu não tô falando de memorizar a ficha do monstro e aí se você tiver alterado o monstro previamente, isso vai ser problema. Não é isso. Eu tô te falando de analisar o contexto e perceber que tem algo estranho. Por quê? Nada te impede, como mestre, de ter lá um Goblin no D&D, por exemplo, que tem 7 pontos de vida. Nada te impede de ter um Goblin com 70 pontos de vida, ao invés dos tradicionais 7. Mas qual que é o ponto? Esse monstro, ele faz sentido no seu cenário? Existem outros como ele? Existe uma explicação dentro da história que não tenha sido inventada por você na hora, que não tenha sido improvisada por você naquele momento, que justifica a existência daquele Goblin? Os seus personagens têm motivos para acreditar que aquele Goblin, que parecia absolutamente normal, tem na verdade 10 vezes mais pontos de vida? Entende? Se as respostas para isso forem não, se você disser não acontece isso, você pode saber que os jogadores mais experientes da sua mesa vão perceber o que você está fazendo. Eles vão perceber que você está mudando os atributos na hora porque você quer que o Goblin, sei lá, seja um desafio melhor, porque você quer que ele fuja, enfim. Quando eles perceberem isso, isso vai abalar a confiança entre vocês. Se eles entendem que o mestre está trapaceando, que o mestre está alterando as regras de última hora, aquela luta que eu mencionei no começo sobre o perfil do jogador deixa de ser justa. Entenda, você como mestre tem uma enorme responsabilidade. Grandes poderes, grandes responsabilidades, como diria o tio Ben. Se você tem todo o poder do mundo de interferir no seu cenário, você tem que ter muito mais responsabilidade ao fazer isso. E essa responsabilidade é derivada diretamente da sua preocupação em garantir que seus jogadores se divirtam. Mais do que o seu encontro evoluir da forma como você queria. Você quer que eles se divirtam. Essa quebra de confiança, ela é um problema porque ela está relacionada a um terceiro fator, e eu acho que esse é um fator crítico, que é o roubo do poder de agência. Quando a gente narra, a gente desenvolve um acordo tácito com os nossos jogadores de que a gente vai apresentar uma proposta de história para eles e que essa história vai ser construída coletivamente. Né? Não é uma história nossa que eles estão jogando, a gente está construindo uma história coletiva a partir das premissas, a partir das propostas que a gente como narrador está apresentando. Para isso funcionar, é preciso que o mestre confie que os seus jogadores estão tentando fazer a melhor história possível. E é preciso que os jogadores confiem que o mestre está dando a eles um espaço para incluir as suas ideias, as suas ações, as suas opiniões naquela história. Um RPG de mesa não é um RPG de computador, em que você monta um personagem como quer, mas que existe um caminho pré-determinado, uma história principal, pode ter um monte de side quest, etc., mas que existe uma história principal pré-determinada para você jogar. E você vai seguir aquele caminho. Não precisa ser assim. Eu acho que esse é um ponto importante. No RPG de mesa tem pouca restrição para isso. Eu acho que é parte do acordo você evitar que isso seja feito dessa maneira. Quando você resolve dar mais pontos de vida ao monstro, só porque ele está morrendo mais rápido do que o planejado, o que você está dizendo para os seus jogadores é que você está disposto a mudar as regras acordadas por todo mundo para a história prosseguir do jeito que você planejou no começo. Você está aplicando a mão, que a gente chama de mão pesada no mestre. Você está dizendo ao jogador que não interessa o que ele faça, que aquela luta vai durar o tempo que você pensou que ela duraria. Para o monstro
você tinha planejado, o monstro fugir, sei lá, para o monstro conseguir fugir, denunciar eles, ou escapar, etc. Você tá tirando dos seus jogadores o poder de agência deles, a capacidade deles de interferir naquela história. Se eu, como jogador, percebo que o mestre está fazendo isso, a minha reação imediata é pensar que o mestre não quer a minha ajuda na construção dessa história, ele quer apenas que eu interprete o personagem do jeito que for mais conveniente à história que ele pensou na cabeça dele. E aí, isso vai me dar uma sensação de estar deixando de ser o protagonista daquela história coletiva, um dos protagonistas daquela história coletiva, para ser um coadjuvante. E é quase como se eu estivesse deixando de jogar o RPG para ler um livro, porque eu não estou mais ajudando a escrever aquela narrativa. E por mais que eu ame ler, eu prefiro jogar porque eu construo uma narrativa junto, eu tenho um papel ativo na construção de uma narrativa num jogo de RPG ao invés de um livro, em que eu sou apenas um consumidor passivo daquela história. Beleza, salada. Mas o que eu posso fazer quando as coisas saírem do planejado e não causar todo esse mal-estar e fazer com que os meus jogadores queiram me bater na rua? Você tem que aceitar a destruição dos seus planos. Só aceitar isso, você tem que aceitar a destruição dos seus planos. A resposta é essa. Veja, todo mundo já passou por essas situações. Tá? Eu passei por muitas dessas situações. Por mais que na hora elas não sejam tão divertidas como você gostaria ou como você imaginasse, elas vão servir como um aprendizado para você. Esse é um ponto-chave. Se os personagens conseguem derrotar um monstro que você colocou, ou monstros, ou enfim, com facilidade, você tem que usar isso como aprendizado. Você tem que olhar e falar, depois quando acabar esse encontro, você tem que falar, cara, o que eles fizeram que eu não levei em conta na hora de planejar? O que eu não planejei, o que eu não calculei que eles pudessem fazer? E aí, a partir dessas conclusões, você vai levar esses elementos em conta para os próximos planejamentos. Ah, mas essa luta tá perdida, mas era a última luta. Na próxima campanha você resolve. No D&D tem uma magia chamada metamorfose, polimorfia, eu acho que é metamorfose em português. É uma magia de 4º nível, tá disponível a partir do nível 7 da maioria dos conjuradores. Basicamente ela permite transformar um alvo, se ele não conseguir passar num teste de resistência, em um animal qualquer. Então é super comum que um personagem de jogador com essa magia tente resolver uma luta, principalmente quando é uma luta contra um adversário, um alvo só, fazendo assim, metamorfose, falhou no teste, pronto, você virou uma lesma por 1 hora. E aí você dá sumiço nessa lesma, sobe na montanha e joga a lesma lá de cima, enfim, joga a lesma dentro de um forno, joga a lesma num buraco, cobre, enterra a lesma, entende? Tipo assim, isso aconteceu mais de uma vez comigo, no sentido de, não ter se transformado em lesma, mas de eu narrando e alguém resolvesse uma luta desse jeito. Como é que eu lido com isso? Varia muito de acordo com a circunstância, mas se os meus jogadores, já teve caso de eu improvisar de várias maneiras, mas a maior parte das vezes eu só aceito, porque eu não pensei que os caras fossem fazer isso e agora eu penso. Se os meus jogadores fazem isso uma vez, você pode ter certeza que eu vou lembrar dessa possibilidade a partir de agora eu planejar as minhas sessões. Em geral, os caras fazem isso quando eles chegam no nível em que eles têm a magia, porque eu não fico vigiando, e aí a primeira vez eles falam, puta, agora eu sei que vocês estão nesse nível, agora eu sei que vocês têm acesso a essa magia, eu vou me organizar pra isso. Se o encontro que eu planejei pra ser difícil foi fácil demais, e essa é a minha sugestão geral, eu altero um outro encontro do futuro pra ficar mais difícil. A mesma coisa no contrário, se o encontro que eu fiz acabou se revelando mais difícil do que o previsto, eu balanceio no próximo encontro para compensar os recursos que eles gastaram além da conta no que era para ter sido mais fácil. Tudo isso pode ser feito de uma maneira dentro do sistema, o sistema prevê isso no caso do D&D especialmente. Ele prevê que você faça um balanceamento de encontros, ou seja, não só dentro do encontro, mas encontros ao todo, então você tenha mais encontros médios, fáceis, difíceis, e você organize a sua distribuição de XP baseado nisso, o uso dos recursos pelos jogadores. E você pode fazer isso sem precisar que os seus jogadores, dar aos seus jogadores a sensação de que não interessa o que eles façam, o destino dos personagens deles está traçado, está na palma da sua mão, eles têm pouco direito de opinar nisso. Cara, você não quer fazer isso. Eu sei que esse assunto é polêmico, eu sei que tem gente que acha que eu tô errado, tem gente que vai defender que tem que mudar mesmo, que o que importa é isso. Ok, é um direito legítimo. Se você é uma dessas pessoas, se você discorda, comenta aqui, que eu vou ler com todo carinho. Eu adoro participar dessas discussões, eu sempre leio quando as pessoas argumentam alguma coisa, porque eu quero, de fato, ter outras visões sobre isso. Pode ser que eu esteja errado, assim, tô falando baseado na minha experiência. E vai que você tem um bom argumento que eu não li ou que eu não pensei ainda, né? Então, se você tem esse comentário, se você tem alguma crítica, um elogio, se você tem uma sugestão de tema pra gente, escreve aqui também, comenta aqui embaixo, que a gente tá sempre lendo, tá sempre utilizando isso, tá certo? Eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço pra vocês.